Meus amigos, vamos dizer umas poucas palavras sobre um assunto de imensa importância em nossos dias: a meditação. A palavra não é exata, mas ela é a mais usada e a mais conhecida. Devia ser antes contemplação. Quando o homem entra em meditação, ou melhor, em contemplação, ultrapassa ele a zona da sua consciência habitual, do seu ego consciente, e entra na zona ignota do seu eu supraconsciente, pleniconsciente. Para além de toda a concentração mental e para além mesmo da meditação espiritual, começa esse mundo misterioso da contemplação intuitiva, que os orientais chamam samadhi e que nós costumamos chamar êxtase. Essa palavra êxtase, palavra grega composta de stasis, quer dizer literalmente posição fora de si. Isto é, uma atitude fora do ego habitual consciente, uma invasão do mundo espiritual supraconsciente. Quando o homem medita, deve, ao menos no princípio, impor silêncio tanto às sensações do corpo como aos pensamentos do intelecto. Meditação não é leitura espiritual, não é estudo, não é análise de textos sacros. Meditar é focalizar a consciência espiritual em Deus, colocar a alma bem dentro da luz divina e deixá-la imóvel no meio dessa irradiação, como uma planta colocada em plena luz solar, com as mãozinhas das verdes folhas erguidas ao céu, em silenciosa prece ao astro benéfico, que tudo opera na planta: vida, beleza, alegria, contanto que esta seja devidamente receptiva e heliotrópica. De fato, a alma do orante é antes objeto que sujeito, pois não é ela propriamente que faz aquilo que está acontecendo. É Deus que o faz nela, por ela, para ela. Basta que a alma do orante seja receptiva para as maravilhas divinas que nela são produzidas durante essa intensa e silenciosa diatermia celeste, essa gloriosa passividade dinâmica. É necessário que o homem escolha para a meditação ou contemplação tempo e lugar apropriados. Seria erro funesto, por exemplo, querer dedicar a essa ocupação importantíssima a pior meia hora das 24 horas do dia. Talvez o período depois dos trabalhos profissionais, quando o corpo, a mente e a alma estão derreados de fadiga e suspiram por um pouco de repouso. É necessário reservar para a comunhão com Deus a melhor meia hora ou mesmo uma hora do dia. Quando todas as faculdades do homem estejam em perfeita calma e equilíbrio, porquanto a meditação bem feita não é algum doce e indolente devaneio semi-sonâmbulo, mas é, pelo menos no princípio, um trabalho pesado que reclama todas as energias do nosso ser. Nem convém meditar num lugar onde se possa ser facilmente perturbado. Quem não encontrar em casa um cantinho sossegado e não devassável, fará bem em procurá-lo fora de casa, em plena natureza, ou então na doce penumbra de alguma igreja aberta, onde, à sombra de uma coluna, encontrará facilmente o ambiente desejado e seguro contra incursões indábitas. Há nas 24 horas do dia 2 períodos especialmente favoráveis à meditação, um de manhã e outro à noite: a treva
ou a semiluz são geralmente propícias à meditação. Luz ligeiramente azulada ou esverdeada é preferível a outras tonalidades. Devido à íntima correlação que vigora entre corpo e alma, é de suma conveniência que, enquanto a alma se entrega à meditação, o corpo mantenha uma atitude compatível com essa atividade espiritual. A melhor posição do corpo durante a meditação é a de sentado naturalmente, se possível, em cadeira de assento duro e encosto vertical. A espinha dorsal assume a atitude ereta, normal, as pernas não cruzadas ficam em posição espontânea, formando ângulo reto na junção com o corpo e nos joelhos. As mãos, de palmas para cima, pousam naturalmente no regaço ou sobre as coxas junto ao corpo. Os olhos conservam-se ligeiramente fechados. Tudo isto, que aos inexperientes talvez pareça arbitrário ou artificial, é perfeitamente natural e espontâneo para quem de fato se acha imerso em profunda comunhão com Deus. Duas palavrinhas para os nossos amigos escritores. Eu chamo os locutores da humanidade. Amigo, para seres escritor, não basta saber gramática e sintaxe. Não basta saber forjar belas frases e burilar cadências rítmicas. Nem basta possuir talento e erudição. Se quiseres escrever para os homens e não para as traças, é necessário que tua alma seja uma antena ultrassensível, que apanhe as mais ligeiras ondas que percorram o universo humano. É necessário saber cristalizar em ideias conscientes a inconsciente atmosfera das almas que te cercam. É necessário dizer ao leitor o que ele já sabia nas penumbras do ego, mas não sabia trazer a luz meridiana do conhecimento vigil. O escritor faz nascer o que já era concebido e andava em gestação. O escritor é o intérprete consciente da subconsciência universal. É o locutor da humanidade. Repleto de elementos funestos e elementos benéficos está o vasto subsolo da humana natureza. Centelhas de luz e abismos de trevas, paraísos de amor e hienas de ódio, lírios de pureza e pantanais de luxúria, encantos de Beatriz e seduções de Circe, cânticos de júbilo e gemidos de dor. De tudo isto está saturada a zona noturna do ego humano. E tu, pela varinha mágica da pena, evocas das inconsciências profundezas os anjos da luz ou então os demônios das trevas. E os soltas no mundo, ao meio dos homens, para a ressurreição de muitos, ou então para a ruína de muitos. No foco do teu espírito, ó escritor, convergem os raios múltiplos que andavam dispersos pelo mundo das almas. E deste foco, onde inconscientes entraram, irradiam conscientes para o meio dos mortais. Só serão lidos os teus livros se derem resposta explícita à interrogação tácita dos espíritos, se responderem às eternas angústias do coração humano, se ferirem problemas de que sangram e agonizam os melhores dos homens. Se disseres o que milhares dizer queriam, mas dizer não podiam. Interpretaste a subconsciência universal, serás lido e relido. Mas se quiseres ser para os mortais um anjo redentor e não um anjo exterminador, evoca das profundezas os elementos benéficos, apela para as grandes ideias, para os eternos ideais. Suscita do sono para a vigília as energias construtoras que dormem, profundas e vastas, no seio da humanidade. Faze da tua pena um facho de luz que de divina claridade inunde as trevas da terra.
Sê um Prometeu para os homens, locutor da humanidade. Venho a ti, Senhor, venho a ti, como um exausto viajor que se aproxima do termo de longa jornada. Venho a ti, Senhor, como um sequioso peregrino do deserto que avista em verde oásis de água refrigerante. Venho a ti, Senhor, como enfermo que anela pela fonte de saúde e vigor. Venho a ti, ao grande anônimo de mil nomes, estendendo os braços da minha indigência aos tesouros da tua opulência. Após a longa noite invernal que uma vida sem amor me trouxe, és tu a exultante primavera de um amor profundo, vasto e universal. Dá-me fé, meu Deus, eu te suplico, uma fé tão ardente e poderosa que com a abundância da sua plenitude encha a pobreza da minha vacuidade. Dá-me alegria, meu Deus, uma alegria tão vasta e profunda que suaviza todas as amarguras que sempre encontro no fundo das minhas taças. Dá-me tua graça, Senhor, a graça suprema de guardar inalterável serenidade no meio de louvores e de vitupérios. Dá-me o teu próprio ser, ó Deus, porque sem o céu do teu divino tu, me é intolerável o inferno do meu humano ego. De ti, Senhor, eu vim, em ti estou, para ti vou. É este o alfa e o ômega da minha vida. Fizeste-me para ti, Senhor, e inquieto está o meu coração, até encontro descanso em ti. Meus amigos, vamos sair agora das três dimensões dos ruídos tradicionais e vamos entrar na zero dimensão do grande silêncio, do silêncio dinâmico da plenitude. A voz do silêncio nos fala. O ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. Quanto mais silencioso o homem se torna, mais se aproxima de Deus. E o silêncio absoluto, que parece ser ausência e vacuidade, é presença, é plenitude. É a fonte das grandes revelações, das inefáveis inspirações. É nas profundezas do silêncio dinâmico que o homem descobre a verdade libertadora sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o universo. O universo, um em diversos. Uma só causa real em muitos efeitos realizados. E quando o homem atinge esse uno e esse único do centro, começa ele a compreender os diversos e os múltiplos de todas as periferias. É no abismo do silêncio criador que o homem descobre o segredo da harmonia consigo mesmo.
da harmonia com seus semelhantes e da harmonia com a própria divindade. Descobre o Deus do mundo no mundo de Deus. Unidade sem diversidade é monotonia. Diversidade sem unidade é caos. Mas unidade na diversidade é harmonia. É o universo, a harmonia cósmica. Meus amigos, neste momento solene e sagrado, vamos submergir no oceano do grande silêncio. Não do inconsciente, mas do pleno-consciente. Depois de fecharmos as portas a todos os ruídos do ego físico, mental e emocional, a todos os sentimentos, pensamentos e desejos, abramos de par em par as portas da consciência espiritual. Entremos agora no terceiro céu, no vasto nirvana da realidade suprema. Eclipsou-se o mundo objetivo das aparências efêmeras. Despertou o mundo subjetivo da verdade eterna. Para além de tempo e espaço, entra o homem no eterno e no infinito. E ali percebe ele ditos indizíveis, algo que lábios humanos não podem dizer, que nem o pensamento pode analisar. Os ditos indizíveis da verdade libertadora. E a alma começa o seu misterioso solilóquio com o infinito, o eterno. E o solilóquio se transforma aos poucos em colóquio. O monólogo passa a ser diálogo, porque a alma sente a presença de alguém, a onipresença da divindade, a imanência do infinito em todos os finitos. O Espírito do Deus do mundo que habita em todos os mundos de Deus. O vasto deserto do silêncio se transforma num oásis transbordante de vida, de beleza e beatitude. E a alma habita feliz nesse Éden. E sabe por intuição imediata o que pensamento algum lhe poderia revelar, através dos meandros das análises intelectuais. O homem sabe, finalmente, por intuição imediata e direta, o que é Deus, sabe o que é Ele mesmo, sabe o que é o universo. E esse saber experiencial é beatitude, é vida eterna, é imortalidade. E quando o homem regressa desse longínquo nirvana da verdade para o propínquo sansara das aparências de cada dia, leva ele consigo um reflexo dessa luz, um eco dessa voz, uma vibração dessa força que ele viveu nas profundezas do terceiro céu. E em contato com o infinito, com o eterno, volta ele a tomar contato com todos os finitos e temporários. E a sua vida diária se transforma aos poucos, pela leveza e luminosidade desses mundos que ele contemplou, no grande além de fora, que é também o seu grande além de dentro. E ele diz a si mesmo: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O infinito vive em mim e eu vivo no infinito. No meu íntimo ser, eu sou o que Deus é. Por isso, no meu externo agir, quero também agir assim como Deus age. Finalmente, ele descobriu o que quer dizer
O reino dos céus está dentro de vós. E a experiência dessa paternidade única de Deus se manifesta na vivência da fraternidade universal dos homens. A grande vertical da mística do primeiro mandamento se concretiza na vasta horizontal da ética do segundo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele nunca mais pergunta a si mesmo quem é o meu próximo, porque todas as criaturas, mesmo as mais distantes, se tornaram próximas desde que todas as distâncias da ignorância foram eliminadas pela proximidade da sapiência. Tempo e espaço deixaram de existir em face da experiência da imanência de Deus, do Deus do mundo, em todos os mundos de Deus. Ele sabe que todas as criaturas são os seus próximos. E quando o homem descobre o reino de Deus dentro de si mesmo, aqui e agora, não espera mais a inauguração do reino de Deus para depois da morte. Em algum futuro ignoto, em alguma distância longínqua. O seu céu começa aqui e agora, pela autodeterminação do seu livre-arbítrio e não pelo halo-determinismo de algum fator externo. Nascer, viver e morrer não resolvem o problema central da existência humana, porque são coisas que apenas nos acontecem, por obra e mercê de circunstâncias externas. Nascemos graças a nossos progenitores. Vivemos mercê dos alimentos que assimilamos. E morreremos em virtude de um acidente, de uma doença ou da velhice. Nada disto nos redime, porque nada disto é obra nossa. É algo alheio a nós, são halodeterminismos de fatores externos. Meu é somente o que eu mesmo produzo, a autodeterminação do meu eu espiritual, do meu livre-arbítrio. Meu, sou somente eu, aquilo que eu sou, interna e eternamente. Nascer, viver e morrer não me redimem da irredenção de mim mesmo. O que me redime é um viver diferente, uma vivência mais intensa, a experiência central da verdade sobre mim mesmo, o meu grande eu sou, o renascimento pelo Espírito, como dizia o Divino Mestre. Se eu intensificar devidamente a minha vivência experiencial, e se essa experiência da verdade sobre mim mesmo atingir o seu clímax, então serão abolidos o morrer e o nascer. E só o viver, o grande e indestrutível viver, a vida eterna, a integração da minha vida individual na vida universal, é que continuarão a existir. Nem o conformismo com as misérias da vida presente, nem o escapismo para um céu, para uma zona longínqua para além da morte, nada disto resolverá o problema central da existência humana. Somente o transformismo, a total transformação de todas as minhas materialidades pelo poder da espiritualidade é que resolverá o problema da minha vida. O reino dos céus, disse o Divino Mestre, é semelhante a um fermento que alguém tomou e ocultou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O fermento da experiência divina deve levedar, transformar todas as massas da minha existência humana, aqui e agora, e continuar para sempre. Nada de justa posição,
nada de substituição, somente a total permeação e interpenetração é que resolve o problema. O reino do Cristo, escreve Frederick Sanders no seu livro In the Power of the Infinite, o reino do Cristo não jaz em alguma região longínqua. O reino de Deus não é condicionado por tempo e espaço. Muitos pensam que a vida terrestre, com os seus sofrimentos e as suas angústias, seja um estágio preliminar para a vida eterna, e que o homem deva suportar as misérias desta vida até que soe a hora da libertação. Entretanto, o reino dos céus ficará distante, enquanto nós o considerarmos distante. E contudo, é agora mesmo que vivemos no reino de Deus, e não há nenhum outro mundo. Somente o nosso consciente obscurecido é que nos torna cegos para as glórias do mundo espiritual no qual vivemos. O homem que tem a permanente consciência da presença de Deus vive agora mesmo na harmonia do seu reino, numa atitude interna inatingível pelas vicissitudes dos fenômenos externos. Não podemos descrever a um surdo as belezas da música, nem podemos dar a um cego ideia das cores, e da mesma forma não podemos fazer compreender as glórias do reino do Cristo a um incrédulo que não as tenha experimentado pessoalmente. Da cadeia e do alcance dos seus próprios pensamentos, tece o homem dia a dia o seu céu e o seu inferno. Céu e inferno não são estados futuros que nos esperem depois da morte. A morte não modifica em nada o estado do homem, e os chamados mortos não estão mais perto de Deus do que os vivos. A morte não representa a transição para um estado perfeito e definitivo. A disposição do espírito de um defunto continua a ser a mesma após morte que foi durante a vida terrestre. A revelação do reino de Deus se dá diariamente nas almas capazes de recebê-la, e cada pensamento espiritual acelera o advento universal do reino de Deus sobre a face da terra. Meus amigos, no meio deste grande e solene silêncio, deste silêncio dinâmico da presença de Deus em que nos achamos, vamos submergir profundamente nesse misterioso mundo da verdade, até que ele nos penetre totalmente e transforme todas as nossas atividades pelo poder da verdade libertadora. Conhecereis a verdade, disse o grande mestre da humanidade, e a verdade vos libertará. E neste momento solene e sagrado, desça sobre mim, sobre cada um de nós, Senhor, a tua grande paz e permaneça conosco eternamente. E se algum de nós, dos nossos aqui presentes ou ausentes, ainda estivesse em paz, perturbado nas energias da sua alma, da sua mente ou do seu corpo, invocamos a luz branca do Cristo, eterna e universal, para que reharmonize todas as nossas desarmonias espirituais, mentais e corporais, e dê a cada um de nós perfeita santidade, sapiência e sanidade, para que através de cada um de nós seja
proclamando o reino de Deus sobre a face da terra. Assim seja.